Muito bem, boa noite, estamos ao vivo com Bola Sertaneja ao vivo, hoje numa quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Eu vou falar com o presidente do Projeto Futebol Mococa, Ricardo Horais Pereira. É Xará no sobrenome. É isso aí. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está acompanhando aí, né? Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre atendendo Bola Sertaneja. O Revista é um cara magnífico, aí a nossa comunicação, né? O cara que faz um papel importantíssimo aqui em Mococa. Além de fazer as coberturas dos jogos, de estar sempre presente, é um amigo, né? Vai ser um prazer estar recebendo você hoje aqui em casa. Bom, prazer todo meu. Então, já vamos falar logo assim. Ricardo, fale para nós a sua história no futebol. Lá atrás, você era um garoto que jogou nas escolinhas, foi campeão. Fale para nós. Assim, na verdade, né, eu sou filho de pais que vieram de fazenda, né? Então, assim, eu vim para a cidade com 7, 8 anos já. Tive o prazer de começar lá no time do Grêmio, da Metalúrgica, né, com o professor João Barriquinho. Se estiver assistindo o Edson, ele foi uma geração que eu aprendi muito. Jogamos aquele primeiro campeonato, Antônio Caraca, lá em 1990. A final lá foi contra o time do professor Bolinha e ficamos com o vice-campeonato, né? Logo na sequência, o professor Bolinha convidou alguns atletas daquela equipe para fazer parte da escolinha. Graças a Deus, né, cara? Eu também fui um desses escolhidos. Eu falo para todo mundo que eu tenho muita gratidão ao professor Bolinha, não só para a questão de futebol, né? Mas sim questão de vida, né, cara? Era um cara que ajudava muita gente, dava muito conselho. Era uma geração que, se você não fosse bem na escola, você não podia fazer parte da escolinha. Então, assim, não joguei tanto tempo. Até a questão porque naquela época tinha os horários de escola muito complicados, era das 3 às 7, depois da meio-dia às 3. Então, assim, isso acabava complicando um pouquinho. Mas tive o prazer de ter conhecido essas pessoas. Logo na sequência, também tive a oportunidade de participar do futsal de Mococa, né? Com o professor Fernando Barreto, o Tchãozinho aí. Fiz grandes amizades, né, cara? Então lá era uma família futsal. Até hoje a gente se encontra. Tive o prazer de jogar em algumas agremiações. Não fiquei muito tempo em Mococa, né? Em 99 me formei no Eletrô. Fiquei mais um ano só em Mococa. Depois saí para seguir vida. Voltei em 2016, 2017. Mas antes disso, além com 17, 18 anos, tive o prazer de jogar na Guardinha, né, cara? Tenho grandes amigos lá. Sabe, foi uma época inesquecível. Eu não falo nem muito de questão de campeonatos, mas eu falo assim os maiores troféus que eu tenho são as minhas amizades. Por onde eu passei, eu sempre tentei fazer o meu melhor. Futebol, se a gente fosse tão bom assim, craque, como a gente estava jogando profissionalmente. Eu respeito muito as pessoas que jogaram profissionalmente, coloco eles numa outra prateleira, né? Eu tenho grandes amigos dentro de futebol, cara. Eu posso falar para todo mundo assim que eu brinco com todo mundo, né, cara? Mas assim, a amizade que foi criada nessa esfera futebol, ela é muito grande. E eu agradeço demais meu pai, meu irmão, minha família como um todo. E dentro das nossas limitações de família, né, cara, que é uma época de bastante dificuldade, a gente, meus pais sempre me apoiaram, me ajudaram, consegui me formar, né, cara. Então, assim, o futebol foi mais um lazer, um aprendizado. E meu pai sempre dizia que talvez não jogaria, mas o que é importante na vida da pessoa é o crescimento, o ser humano. E eu tento levar essas coisas que meu pai sempre nos ensinou, cara, ser pessoas o mais corretas possível. Eu falo que ninguém faz xixi de água benta, né, cara? Mas eu falo que assim, você tentar ser correto, né? Postar a tua cabeça no travesseiro lá, cara, e falar assim, ó, eu fiz o meu melhor, cara. Dentro das minhas condições, eu fiz o meu melhor, cara. E é o que eu sempre procuro fazer, cara. Eu tenho gratidão a muita gente, né? Alguns eu encontro na rua, brinco e tal. E alguns outros a gente leva, tem uma brincadeira a mais.
Mas assim, eu sou muito feliz, cara, por ter feito parte de uma geração de futebol, onde a gente até hoje joga no final de ano com a escolinha do professor Bolinha, nós temos os amigos do futsal, temos os peladeiros, né, então a maioria dessas pessoas jogaram com a gente até hoje, a gente continua participando. Hoje eu não falo nem de jogar, cara, eu falo de estar participando. Jogamos aí no Veterano 35 aqui, jogamos o ano passado em Itaperati, fomos campeões lá, estamos jogando de novo, cara. Então assim, é uma amizade que não acabou, né? O tempo resistiu a isso. Isso mostra que foi lá, que valeu a base. Então essa é a minha história de futebol, cara. Campeonato, título maior que eu tenho é a vida, cara. Minha amizade, eu não posso falar de um aqui, cara. Se eu for falar de um aqui eu vou estar sendo injusto, mas eu tenho grandes amigos, cara. Alguns deles são fora do comum. Eu tenho muito carinho pelo Rogério Campos, né, cara, que a gente jogou no futsal. O Hugo, o Fagner, Ivo, Garibe, tem uns meninos de fora, o velho, o Márcio, né, o Marcelão. Nós fizemos grandes goleiros. O Copa foi escola, né? Eu lembro, você inclusive fez parte disso. No futebol de campo tem muita gratidão, o Olímpio, o Clóvis que a gente tem, Mário, Pedro. Então assim, é muita gente, cara. E alguns a vida te presenteia que eu acompanho um pouquinho mais de perto, né, cara? Por exemplo, o Andrezinho da Vila Carvalho. Cara, é meu irmão, velho. Eu adoro ele. A Rogério Belucci lá de São Benedito das Areias. O Gledson, o Gu, né, cara? E eu tenho minha eterna cama, né? Eu brinco com ele sempre que é o Jambinho, cara. O Jambo é um cara que, assim, é fenomenal, cara. A gente brinca no grupo dos peladeiros lá, cara, mas é um cara que eu tenho muito carinho, cara, de verdade. A gente brinca, a gente fala, é um cara zoador, né, cara? Um cara... Decisão contra ele, qualquer jogo contra ele. Se eu jogar contra ele, eu faço gol. Eu falei pra ele, o dia tem que parar, eu paro também, porque senão... Mas assim, cara, é um cara fenomenal. Tem os amigos do peladeiro Joaquim, tem grandes amigos da Guardinha, Joãozinho, Brianão, Zé Renato de Santa Rosa. Não tá falando que eu vou estar esquecendo de alguém, cara. É muita gente. O pessoal do SEMEC agora, os meninos novos, né, cara? Você viu aí notícias boas, né, cara? Tem alguns ótimos jogadores aí, né, cara, na nossa geração. Miguelzinho fazendo teste, o Kaique já alojado no Bandeirantes, o Pedro fazendo teste. Então, assim, temos algumas gratas surpresas, que esse foi o intuito do projeto, né? E a gente vem resgatando tudo isso. Então, assim, ó, gente, eu não quero falar o nome de ninguém, mas eu acabei falando os nomes. Mas é uma seleção. Cara, são pessoas fenomenais, cara, que eu não vou esquecer jamais. A gente tem alguns carinhos, né, que a gente torce por muitos meninos. O filho do Marreta, por exemplo, cara, um moleque, nossa, não tenho nem palavras para falar menino, além de estar jogando, né, cara? A gente tem que torcer para os meninos de Mococa, a gente sempre fala isso, não esquecer da velha guarda, por exemplo, o Sandrinho, cara. Os caras brincam aí, né, cara? Falaram, pô, eu vi o Sandro jogar, cara. O cara jogou camisa de seleção. Mas jogou, o campeão tá São Paulo. Exato. O Andrezinho fazendo gol 4 horas da tarde na Ponte Preta. Vaguinho de Igaraí. Nós temos o Léo hoje, né, cara? Sim, tá na Turquia. Então, assim, nós temos grandes jogadores de Mococa. Não podemos esquecer o maior de todos, que é o Mococa, né? Que faleceu. Um abraço para o Mocoquinho, o filho dele lá. Menino fenomenal também. Então, assim, alguns amigos do Bolinha, eu tenho muita gratidão, cara. A família do Zé Fernando, cara, eu falo para todo mundo de amizade, de futebol, é um dos caras que eu tenho muito respeito, cara. Quando eu me formei em 99, fui morar em Campinas e foi um dos caras que mais me ajudaram, cara, sabe? Eu falo isso pra ele, cara, eu amo o Zé Fernando aí, um menino, cara, de ouro, me ajudou demais, cara, demais, me ensinando, me ajudando. Então, assim, o Guilherme, irmão dele, cara, nossa, puxa vida, eu tenho essas pessoas. E contar uma coisa que poucas pessoas sabem. Em 2001, quando eu fui para Campinas, eu quebrei o tornozelo, foi uma contusão muito séria, lá na área de lazer, e num lance de uma dividida de bola, acabei quebrando o tornozelo. O Garibo, o Henrique, doutor, estava no primeiro para o segundo ano, no segundo semestre, no primeiro semestre do segundo ano, ele fazia faculdade. Então foi ele que me ajudou, cara. Sabe, assim, a gente morava junto, na mesma rua ali, eu morava na Marechal Deodoro, e na Zé Paulino. Então, assim, me ajudou muito com o tratamento. Então, assim, essas amizades, cara, que a gente criou lá no Bolinha, lá na época de criança, o tempo veio trazendo junto e a gente está até hoje, cara.
E é esses troféus que eu tenho de vida, cara. E o interessante, sempre quando a gente fala da molecada de bolinha, todos esses nomes que você falou, primeiro todos bons de bola, e todos com uma grande carreira profissional. Todos. Não tem um para você falar assim, não, esse não. Todos, né? Sim. Se desenvolveram muito bem. E eu vejo assim, que a escolinha de bolinha era uma escola, era uma faculdade. Não é? Fazer parte era um privilégio. Porque tinha que ser bom de bola. Além de você ser bom de bola, eu acho que assim, o Bolinha é um cara abençoado de Deus, cara. É um cara que tem o dom de poder, de ser o professor, né, cara? É o símbolo de professor. É aquele cara lá que te dá conselho, que te puxa, ou se precisar dar uma chinelada, eu acho que dava também. Mas assim, é um cara que assim, nós, cara, uma geração tem muita gratidão e respeito por ele. Igual eu tenho, por exemplo, o Sebastião Marrete Joãozinho, cara. Um cara que são pessoas assim que a gente tem que homenageá-los agora em vida, que essas pessoas são importantíssimas para o esporte de Mococa, como está vindo uma nova geração aí, Rogério Campos, Thiago do Perim, e outras pessoas aí que estão apoiando, que estão vindo numa crescente para não deixar o esporte parar, cara. Então, assim, para quem está vendo aí, cara, às vezes algumas pessoas pedem uma ajuda de 20, 30, 50 reais. Se puder ajudar, cara, ajuda, né? O esporte de Mococa é maravilhoso, cara. Ele veio sobrevivendo de gerações, aí nós ficamos 10 anos, né, cara? Nossa, 10 anos, quase cruzou 10 anos, é muito tempo de um time de Mococa não conseguir disputar um campeonato organizado pela Federação Paulista, de ter aquele gostoso de sábado à tarde, né, velho? Então, assim, foi uma experiência magnífica. Fazer parte, voltar, espero que não acabe. E teve daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, outro Ricardo, outro Devilson, outro cara vem falar aqui. Você está entrando num assunto, então, eu vou falar, eu estou muito curioso. Como surgiu a ideia? Porque nós sabemos que o professor Adilson, tudo bem, ele já vinha com outras equipes no passado, atletas de Mococa jogando fora, tudo mais. Agora, como que você teve essa ideia? Como foi assumir essa responsabilidade? E assumir com maestria como foi assumido? Bom, primeiro foi assim. Eu tenho uma pessoa que eu falo para todo mundo que quem me conhece no dia a dia, eu tenho um respeito muito grande por ele. Primeiro pela pessoa que ele é. Amizade, o cara correto, que é o Rogério Belucci, lá de São Benedito. Certo. O Rogério já tinha jogado com a Adilson há muitos anos, um cara experiente, acima da média. Então, assim, e eles estavam com uma ideia de trazer o Coca no carro, brincou, começou com um assunto, falou, Adilson, vamos para o Mococa, porque eles tinham jogado no campeonato e tal. E aí, o Marcão estava junto, o Marcão zagueiro, um abraço para você, Marcão, fenomenal, joga muito. O Marcão lá junto com o pessoal me convidou para participar de uma reunião, de uma ideia de estar voltando e jogando esse campeonato. A princípio, o convite nem foi para mim, foi para o Rogério Campos. Certo. E aí o Rogério falou, tem um cara assim, vai tentar, acho que ele vai gostar de fazer. E aí veio, me contou a história, né, cara, do que estava acontecendo e tal. Conheci o Adilson, o Luan, o pessoal começou a falar, eu falei, olha, vamos conversar, se um negócio ajustado e tal. E aí começamos a lapidar a ideia, mas nasceu dali, de um campeonato que eles estavam jogando, de pessoas que eu tenho um carinho especial, Marcão, Rogério, Coca, que são os meninos que a gente ainda brinca ainda, né? Eles jogam, eu sim. Diferente. Tá, e assim, o convite ficou sério, cara. Começamos a fazer algumas reuniões, começamos a falar um pouquinho desse projeto, conhecer e assim, o professor Adilson, um abraço para o professor Adilson, pessoa maravilhosa, pessoa de bom coração, cara. Às vezes todo mundo tem aquele jeito acelerado, mas é paizão, cara, ajuda, fala, erros todo mundo vai cometer. E eu tenho certeza que muita gente, cara, vai falar de erros, que queria ter jogado esse, que aquele que escalou, por que não jogou fulano. Eu penso que assim, Deus prepara as coisas e coloca pessoas no momento certo, na hora. Não é do jeito que eu quero. Não cai uma folha de uma árvore se não for vontade de Deus. Então assim, nós começamos lá com 40,
terminamos com 27, lembra disso? Sim. Nós comentamos sobre isso. Isso era uma coisa que a gente já previa, né? Alguns ainda têm dificuldade de aceitação, de não jogar tanto ou jogar menos. Mas assim, foi uma ideia maravilhosa que começou a virar um projeto, começamos a escrever, foi chegando novos companheiros aí, e um deles que foi magnífico, foi pontual assim, foi o Gleison. Certo. O Gu, né? Para quem não conhece o Gleison, é o Gu, né? O zagueiro do Guarani. Então assim, o Gu é um cara que além de a gente ter amizade fora do campo, né, cara, é um cara extremamente inteligente, cara, uma pessoa de bom coração. E comprou a ideia junto comigo. Falou, vamos, se você for, eu vou. Rogério Belucci falou, não, eu tô junto com vocês dois. E aí nasceu a ideia, né, cara? Teve algumas pessoas que ficaram para trás, naquela primeira ideia, mas depois no final, o cara devia ter ido. É porque viu que o negócio é sério, né? Eu falo para todo mundo que é assim, hoje, para mim falar um pouquinho de futuro, não sei se vai ser o Ricardo ou quem vai ser. Se quem continuar com esse projeto, hoje já tem uma estrutura. Quando nós começamos há 6 meses atrás, nós precisávamos de uniforme, bola, todas as regras, colete de aquecimento, rede que a gente comprou, porque, enfim, fizemos toda uma estrutura operacional para que a gente pudesse conseguir jogar com um mínimo de qualidade, mas o máximo dentro daquilo que a gente tinha de possibilidade. Então, assim, agradecer às empresas, né, cara, que nos apoiaram, alguns um pouco mais, um pouco menos. Fizemos backdrop de entrevista, convidamos o Wilson, sabe? Foi uma novidade. No começo, um pouco ainda tropeçando, fizemos uma estreia aqui em Mococa que foi magnífica, né, com o principal time da competição. Eu vejo como um futuro campeão, inclusive jogou a primeira partida e ganhou aqui da semifinal. E o jogo foi lá em Franca contra o Rosenborg. Então, assim, é uma equipe. Jogamos muito contra o Bandeirantes aqui, cara, numa estreia. Tomamos um gol no final. Tivemos a chance de abrir o placar, né, naquele jogo. E Kaique, ele pegou o pênalti. Mas, igual quando você falou da chance, teve duas chances. Uma com o Brandon e uma com o Wallace. Que o goleiro deu aquela escorregada, a bola sobrou, e depois do Brandon a bola. Você colocou o gol escancarado por cima. E o Wallace também, depois a gente começava a brincar. O Wallace no final do campeonato, né, cara? Um abraço pro Wallace aí. Começou a jogar muito, cara. Todo o time, cara, como um todo. Se eu for falar de um jogador aqui, tivemos gratas surpresas, né, cara? Desculpa, eu cortei sobre o Kaique. Vamos voltar no Kaique, que no primeiro jogo. Entrou no aquecimento. Na verdade, o Helena não tinha condições de jogo. Foi o Wander que machucou e ele entrou e ainda pegou um pênalti. Hoje o Kaique tá lá no Bandeirante. E só uma observação. O Kaique, quando ele pegou o pênalti no último minuto do primeiro jogo, ninguém nem sabia ao certo quem era o atacante do Bandeirante que bateu o pênalti. É simplesmente o Max, que é o artilheiro da competição e um dos principais jogadores do estado de São Paulo de futebol amador, campeão de muitos campeonatos, inclusive na Copa Pioneer, classificado entre as 8 principais equipes, e hoje ele tem 17 gols na Liga Brodowskiana. Então, assim, foram algumas surpresas que a gente teve, que inclusive, nesse campeonato, muitos dos nossos atletas aí estão sempre convidados para poder participar de outros campeonatos, justamente por causa dessa visibilidade. Então, assim, aquele intuito que a gente tinha de trazer, de resgatar o futebol, de poder voltar a ter aquela esfera de futebol, ninguém está inventando roda, não, tá? Sim. A gente está só voltando com aquilo que eu acho que a cidade, o nosso município merece, que é estar dentro de uma esfera de futebol. E dentro desse quadro político, cara, que a gente vive hoje, a gente não pode esquecer. O Barizon, cara, ele o prefeito, mandar um abraço para ele, é um cara que apoia extremamente esse projeto. O Bob, cara, o vereador, alguns outros vereadores também vieram depois, Batata e tudo mais. O Celso da rádio, veio todo mundo assim abraçando a ideia, porque viu que era uma coisa legal. E a ideia é que ele não acabe. Nós temos alguns projetos futuros aí, né, cara,
que ainda muita coisa não dá para se falar, porque ainda não tá acontecendo. Temos uma possível situação para janeiro, cara, que isso vai ser magnífico. Tudo isso decorrente dessa sementinha que a gente plantou hoje. Eu sei que você não pode falar, eu sei alguma coisa, mas não, lógico, o pessoal vai ficar curioso, mas fala o nome de uma equipe, por exemplo, que pode estar vinculada nesse evento. Então, assim, pode acontecer. Sim, na ideia, o contexto geral, né, cara, a gente tem uma possibilidade de receber por 7 dias aí, uma seleção de jogadores, de atletas, de uma categoria de 12, 10 até 17 anos. É um projeto que está sendo discutido, tomara que ele aconteça, mas assim, de poder participar aqui desse evento, grandes equipes, olheiros dessas equipes, né, de Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Então, assim, é só para deixar todo mundo curioso aí, mas é um negócio legal. Pode acontecer, pode não acontecer, está sendo discutido e tomara que isso aconteça e Mococa receba essa oportunidade. Então, assim, agradecer ao Bob, cara, que abraçou esse projeto junto com a gente. Está sendo discutido isso politicamente também, porque envolve o município, né? E o município tem outras responsabilidades, a gente entende isso. E eu tenho certeza que o Eduardo Barizon vai abraçar com a gente mais esse projeto aí. Sim, e eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Tem já mensagens com o Ender Borac, sempre falando, volta Verdão. Ele com certeza vai voltar. Não o Verdão, de repente, do rádio, que infelizmente não tem como, mas quem sabe, né? O Mococa em si, nossa, né? No futuro, quem sabe. Hoje a gente joga como secretaria, né? Como SEMEC, mas na verdade o sentimento, o coração é o rádio. Né? Tanto que até a camisa verde. Nós temos a camisa verde ali, uma segunda camisa azul, mas assim, o verde lá, o verde bandeira da cor do uniforme do rádio, está presente com a gente. O símbolo lá do M é mais ou menos parecido, né, cara? Lógico, a gente não pode jogar como rádio, nem tem isso mais, tem os detentores da marca, né, cara? Mas assim, o sentimento, aquele carinho, o gostoso de você estar na beirada num estádio, num campo de futebol, vendo o time de Mococa jogar, esse é o sentimento gostoso. O nome não importa, mas o município não pode ficar sem esse tipo de coisa, sabe? O município de Mococa é um município grande, cara. Você vê, a gente participou aí do campeonato da Brodowskiano. Você via, por exemplo, em cidades menores e com 2 times, cara, estruturado. Então, assim, isso motiva a gente por estar um município tão bonito, que todo mundo conhece a Vaquinha Mococa, né, cara? E assim, ter o privilégio de poder ter participado disso, cara, é o que eu falei. Nós demos um pontapé. A continuidade vai depender dos carinhas que estão atrás dessa telinha aí, de continuar nos ajudando. Ninguém ganha nada, né, cara? Todo mundo é voluntário, inclusive os atletas. Esse é um ponto que as pessoas, muitos já discutiram comigo. Eu não concordo, eu duvido, eu não acredito, me prova. É uma coisa que assim, cara, os custos que a gente teve, né, cara, fica para todo mundo aí, quem quiser, só vir conversar com a gente mostra. Lógico, se você falar assim, quais os principais custos que a gente tem? Por exemplo, nós tivemos algumas reversões de carteira, né, que a gente tem profissionais, são vários, né, cara? E além disso, nós tínhamos o combustível dos meninos de fora. A prefeitura sempre nos ajudou com o transporte, mas temos alguns meninos que eram de fora que veio para crescer, para agregar, né, cara? São meninos aí que já estão acostumados, já da professora Adilson. Todo mundo comprou a ideia. Então, assim, você fala que paga, por exemplo, a gente tinha que dar combustível para os meninos que vinham de Paraíso. Conseguiu um lanche para eles, não sei. Eu não considero isso pagamento. Eu acho que os caras vieram dentro de uma esfera de poder resgatar. Eu acho que todo mundo, inclusive os meninos de fora, vieram num propósito magnífico. Tem alguns que até de mais longe, né, cara? Por exemplo, o Mike de Ribeirão, o China, o Zé lá de Catápolis, né? Então, assim, tivemos alguns desistiram pelo caminho, né, cara, por questão de futebol, outra questão de trabalho, porque ninguém aqui é profissional.
Então, assim, nós temos no nosso município grandes jogadores, cara, que são cobiçados aí na nossa região inteira. Temos o nosso goleiro Delero, o Marcão, o Felipe Campos. Inclusive no jogo contra o Poranga, tinha um pessoal de Ribeirão. Vem alguns jogos, alguns atletas. Paulinho, né? Mandar um abraço para Paulinho, nosso garoto enxaqueca, né, cara? Brinco muito com ele. Menino fantástico aí. Os meninos de Fora de Paraíso, o Wallace, o Ninho, cara, todo mundo, cara. Aí aqui no Corona temos diferencial que é André, Miguinha, vários outros. O Marcelo Feão faz gol pra caramba, gente fina. Só aproveitando mais alguns aqui, falando, ó, o Lucas Gerardi, preparador físico, fez um belo trabalho. É uma pessoa, uma gentileza, né? Eu vou falar um pouquinho do Lucas aqui, cara. Foi uns 4 meses que a gente conviveu assim um pouquinho mais perto. É uma pessoa magnífica, cara. Profissional exemplar. É o cara que cobrava a gente no grupo, horário para chegar, aquecimento. Chegou, pediu pouca coisa para poder ajudar. Saía de casa lá de Santa Rosa do Viterbo, às vezes estava em Ribeirão Preto. Na maioria das vezes ele estava em Ribeirão, ele se ajeitava para ir na casa dele, depois dava carona para pegar os meninos. E vou falar uma coisa para vocês, hein? De verdade, teve rodada que ele não queria nem o dinheiro do combustível, de tanto que ele estava aqui para nos ajudar. Tirando os jogos que ele foi expulso. É um cara fenomenal, cara. Um cara que brigava do lado do bem, cara. Um abraço pro Lucas, cara. Foram uma das pessoas que eu falo pra você, eu agradeço a Deus, porque ele coloca sempre pessoas boas na nossa vida. E o Lucas é uma delas, cara. É um cara que, quem for dar continuidade aí, ó, o Lucas, né? O cara... Só aproveitar uma situação. Semana passada a gente tentou fazer a live, não deu muito certo. E mesmo ele trabalhando, correndo, tentando entrar para falar com a gente, acabou não dando certo, mas não, cara, a gente viu que ele é esforçado, é dedicado. É um cara fenomenal, cara. Eu falo para você que nós tivemos grandes surpresas. Uma delas foi ele, cara. Um cara amigo, cara de grupo, um cara que fazia de tudo para ajudar. E eu não posso esquecer de 2 pessoas desse aí, né, cara? O Kel. O Everaldo, que é um ícone, né, cara? Assim, um símbolo. Até eu falei pra você da gente fazer uma live e colocar o Kel nela, cara. Porque o cara tem história, cara. É um cara que você chega no vestiário, tá tudo organizado. Um cara que corre atrás, que luta, que faz um trabalho por trás das cortinas, cara, que poucas pessoas têm aquela paixão de fazer, de organizar o uniforme bonitinho, separar, lavar. Então, assim, é um cara fenomenal. E o Pedro, cara, o Pedro Rimoli, que é lá de São Benito das Areias, o filho do nosso finado amigo Catier, que foi um cara magnífico, nosso amigo de escolinha do Bolinho, que também tem uma paixão, cara. Professor, socorrista, né? Tem curso de primeiros socorros, nos ajudou muito, cara, menino organizado, menino do bem. Então, assim, foram pessoas boas, cara, que fizeram parte disso. E uma peça-chave também que chegou no final e era como se fosse um técnico fora de campo, Paulo Henrique. Esse foi o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, cara, eu falo uma coisa que assim, eu brinco com ele que quando eu tive a oportunidade eu nunca joguei, tá, cara, pelo amor de Deus, nunca joguei, não é, mas eu falo assim, eu tive a oportunidade de fazer alguns testes, vamos falar assim, né, cara. E uma vez eu tive a oportunidade de fazer um teste no Botafogo, né, cara? E o Paulo Henrique era o goleiro do Botafogo na época, estava num momento bom, e a gente estava jogando aquela final do Atletas de Cristo lá na Mocoquinha. E o Zé Carlos, né, cara, foi me levar para conhecer o Paulo Henrique. E era um cara que eu falo para ele, é meu ídolo, cara. É um cara que, assim, na época, era uma referência para nós, né, cara? E o ser humano dele é fantástico, né? É um cara do bem, um cara extremamente religioso, um cara de Deus, um cara de uma educação fora do comum, veio para brilhantar aquele momento, assim, de dar aquela tranquilidade, aquela paz, aquele cara, paizão, cara, sabe? Sim. É o famoso capitão do time que abraça todo mundo. Então, assim, um cara que falava as coisas na hora correta, sabe? Mostrava algumas coisas, inclusive comigo, cara. Então, olha, acho que se a gente fizesse, me dava conselho, é um cara que vivenciou, né, cara? É um cara que teve do outro lado num nível profissional, né? Então,
Não dá para questionar um cara desse. Assim, de jogadores profissionais de Mococa, quando você pega longevidade de carreira e equipes de divisões, ele está no mesmo gabarito, se manter período jogando, está bem próximo do tempo que o Mococa jogou, que o Marcelo Vitor jogou. São atletas que jogam mais tempo, entendeu? Então ele tem uma experiência diferente. Eu vou pegar uma história que o Paulo Henrique tem aqui, cara. Foi me contado por algumas pessoas. Paulo, um abraço para você. Inclusive, ele está acompanhando, mandou mensagem aqui agora. PH na área, forte abraço, meus amigos Delícia e Ricardo. Então, assim, o Paulo Henrique ele tem uma história que ele vale para os meninos de hoje, cara. Ele estava na União São João de Araras com mais 2 atletas e eles treinaram durante a semana e tal. O técnico disse, falou para eles: olha, pode ir embora se vocês quiserem, mas se quiser ficar até na sexta-feira, isso acho que era na terça-feira, não sei. E os outros foram embora e ele ficou até na sexta-feira. E ele acabou sendo profissionalizado lá, ficando lá, né, para jogar, justamente pela persistência. Então isso é uma história legal, lógico que ela é bem grande, mas ela tem um capítulo muito bonito, cara, daquela vontade, né, de ficar, de querer jogar, de querer fazer parte, né? É uma época de muita dificuldade. Então, assim, o Paulo Henrique é um cara que a gente tem que ter um carinho especial na Universidade de Mococa, porque é um cara que viveu isso. Né? E mais alguns 2 pitacos do Paulo Henrique. No Botafogo, ele foi campeão paulista juniores. Depois também foi vice-campeão da Série C do Brasileiro, subindo para a Série B. Depois, quando o Botafogo foi vice-campeão da Série B, ele acabou sendo negociado e não chegou depois na Série A. E também, ele assim, jogava demais. Jogava muito. Jogou muita bola. É a mesma coisa que a gente sempre comentar, né? Do Sandro, André, o Vaguinho. O Sandro, eu tenho amizade com ele hoje, até hoje, né, cara? É um cara que, bem idade, bem menor que dele, sempre deu conselho, paizão quando estava no Corinthians, sempre fez questão de estar com a gente no bairro, sabe? De dar carinho, de dar atenção. Hoje a gente joga pelada junto, eu falo por assim que eu tenho prazer de falar pra todo mundo que eu sou amigo desses caras, velho. Gostou, né? Claro, poxa, ele falar pra mim que eu conservo essas amizades de 20, 30 anos aí, cara, né? Como igual a Rogério é meu parente de casamento. Outro cara magnífico, cara, Teia. Não posso esquecer dele, presidente, eu chamo ele de presidente da resenha. É um cara que fenomenal, cara, sabe? São pessoas que eu não posso esquecer jamais, né, cara, que fizeram parte da minha vida. Tem alguns que não são de Mococa, que fizeram parte de uma geração de futsal, por exemplo, Cavalinho, Velho, Ademir. Você está falando do futsal, tem que falar o nome de um aqui que está mandando um abraço, um belo programa, Eduardo Pucciarelli, Nico Dinho. O Nico, pra falar a verdade, eu falo que na história de Mococa, entre os 5, esse cara tem que estar. Porque o cara jogava demais. E a potência do chute? Eu era bem mais novo, né, cara? Eu vi minha geração, a primeira geração de futsal, jogar contra eles. O Rogério, o Kleber Porquinho, o Ratinho, o Maia, os caras que eram nossas referências, eu vi eles jogando contra esses caras. Os nenê, né? Um aí, infelizmente, perdeu a vida, mas tem um outro que é nosso amigo, que fizeram o futsal de Mococa, que criou, que trouxe essa esfera. E o Tiãozinho Barreto que veio nesse bolo e tudo e criou a família futsal. Você falou de Sandro, tem um familiar dele aqui, o Cafu, Leandro Cafu, mandando um abraço. Esse é meu gente boa. Um abraço para ele. O Cafu, o Leandro, é um amigo, né, cara? Todo mundo sabe a minha história aí, um cara que sempre esteve do meu lado, tenho muito carinho pela família dele. A tia Graça, a tia Bárbara, o Sandro, o Leandro, são pessoas que viveram e sempre estiveram comigo, né, cara? Independente de qualquer coisa, de situações de fase de vida, são pessoas que fizeram parte, cara. Então, assim, são pessoas que eu amo de verdade. Olha, o beijo tem toda essa galera que está acompanhando. Não, cara, um abraço para todo mundo, que legal, né? Não, tem toda a galera também aqui, ó. O Carlos Oliveira está acompanhando, mandando um abraço. O Terry, Walter, falou: boa noite, Delício Periquito, abraço, meus amigos. E ele falou também: ó, parabéns pelo projeto e parabéns pelo bate-papo, a cobertura de todos os jogos. Também aqui o Tufão,
Grande goleiro. Tufão. Como é que chama? O Tufão tomou um gol no futsal com você no outro dia. Um abraço pra você, Tufão. Acontece. Mas é um cara fenomenal, cara. Faz parte da história, essa história da família. Foi campeão de jogos regionais, eles ali tem uma história da sequência, né? E eu falo para assim, eles vieram, o Tufão é um dos que sobreviventes de algumas gerações que vieram lá do Hugo, foram os grandes jogadores que Mococa teve, né, cara? Hugo Beto aí, um abraço para você. E o Tufão é uma dessas lendas aí, cara. E você falando do Tufão, ano passado a gente teve uma oportunidade de fazer um jogo junto lá em Porto Ferreira. Ele pegando até pensamento, o narrador passando mal, a torcida querendo pegar o narrador. Pena, né, que tomou o gol, voltando aquele velho segundos. Mas talvez se a gente tivesse ganho o jogo, ele não é tão lembrado. A gente tem que sempre colocar como gratidão. O professor Adilson sempre fala isso depois dos jogos, né? Da mesma forma que a gente agradece antes do jogo, a gente tem que agradecer com maior força depois do jogo, porque aquilo lá é a vontade de Deus. Então, eu falo, talvez se a gente tivesse ganho aquele jogo lá, eu sei que os sentimentos dos meninos queriam ter ganho, claro, eu também queria que tivesse ganho. Só que a gente lembra desse jogo como uma coisa assim, magnífica, um marco. O time foi uma evolução, chegou lá um adversário também forte, mas a equipe de Mococa foi muito superior no primeiro tempo. Aí no segundo tempo foi ataque contra defesa, o Tufão pegando tudo, até que no último instante. Uma coisa que eu falo para todo mundo, eu brinco, mas assim, lógico, eu tenho um sentimento de torcida. Mas quando você vai em alguns estádios, eu penso assim, a torcida podia fazer um pouquinho desse barulho aí também, né? Sabe, aquela pressãozinha. Infelizmente, parece que nós estamos vendo. Sem desfazer da nossa torcida, a nossa torcida torce contra. Eu falo não são todos, mas eu falo para algumas pessoas assim, Mococa é uma pena que nós ficamos 10 anos parados. E quando eu trago isso para o meu sentimento, que eu fiz parte disso, eu acho injusto algumas pessoas falarem algumas coisas. Porque se onde estavam todo mundo esses 10 anos? Aí alguém pega para fazer, os caras vêm dar no meio. Mas eu não posso ligar para isso, cara. Não posso, a gente não pode ligar. Foi um trabalho maravilhoso. A gente espera que as coisas caminhem de uma forma melhor. Eu falo para todo mundo publicamente, eu errei muito. Mas eu falo para todo mundo que é nosso primeiro projeto. Falar para mim que eu fui presidente de alguma coisa, cara, eu nunca tinha sido, não conheci ninguém. Hoje, graças a Deus, um know-how aí de conhecimento de pessoas, de times, de presidentes, de oportunidade, de trazer isso para Mococa. Eu estou aprendendo igual a todo mundo. Sim. Muita gente fala assim, o Devilson não filmou legal lá, cara, mas o Devilson também está num processo de aprendizado. Nós estamos no celular agora, nós estamos comprando novos equipamentos. Então, assim, as pessoas acho que não perdem um pouquinho do rumo disso e acabam falando algumas coisas. Mas eu entendo, cara. Críticas construtivas, eu sou sempre aberto a recebê-las, porque isso traz crescimento. Agora, crítica de quem nunca chutou lá para lá nenhum, né, cara? Agora sim, o que a gente tem que enaltecer, e tem esses que fizeram críticas, mas tem muitos apoiando, torcendo, mandando aquela mensagem amiga, vamos lá, boa sorte, estamos aqui torcendo, mesmo nas transmissões, acompanhando, né, os que não podia estar no campo, né, sempre bastante pessoas. Isso é muito legal também. Vou dar exemplo de um, cara, mas tem muita gente. Tozinho, cara. Sim. Lá de, acho que ele está em Mogi. Tozinho, cara, é um cara que mandava mensagem sempre, mesmo que torcendo pro time Mococa, sempre mandava uma mensagem. E era bom de bola, hein? Não, que isso, cara. Como pessoa, então, meu Deus. Nós temos algumas pessoas que de algumas agremiações que abraçaram a gente, cara. Exato. Por exemplo, o pessoal de Santa Rosa ia lá torcer, Evandro, cara, abraça Evandro, Zé Renato, Rogério. Então, assim, todo mundo, né, cara? Não, e eles foram em Brodós e no Porã. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Teve algumas pessoas que vieram tanto para ajudar, cara, e fizeram coisas até assim, que nos surpreendeu. Sim. Eu sei que muita gente vai falar assim, podia ter o Messi. Por que não o Messi e não o Mbappé ou o Neymar? Eu queria com os caras, mano. Mas as condições que tinham eram aquilo que podia ter. E as pessoas que estavam com a gente, cara, estavam fazendo de uma forma
magnífica de poder ajudar, fazendo tudo de bom coração. Eu lembro quando a gente começou, vou falar um negócio do Denilson aqui, ó. Denilson, o que você precisa de estrutura? Não, a gente precisa pagar a internet, R$20 por mês, cara. Olha o trabalho que esse cara faz, né? Então, são pessoas que a gente tem que valorizar, cara. Você é um cara fenomenal, velho. Obrigado. Quando a gente começou na rádio, o Celso nos ajudando, sabe? Eu falei, poxa, cara, hoje você vê, tá começando lá com o celular, hoje nós estamos falando de quarta-feira na rádio. Sim. Com audiência, um monte de gente, como tá falando. Hoje a gente está aí, não sei quantas pessoas estão aí, cara, todo mundo amigo. E nós estamos continuando falando do projeto, cara. A semente começou a germinar. E o final dela foi os meninos fazendo teste. Eu acho que assim, no último jogo, o Valdir mandou um áudio para mim no final do jogo. Poxa, que eu time jogou demais, tá, não sei o que, merecia ter ganhado. Eu falo que aquele jogo me mostrou para mim que assim, nós ganhamos, cara, nós somos campeões. Eu fiquei atrás de 4 equipes com esse projeto. E os 4 equipes hoje é o Bandeirantes, o Teodósio, o Muporanga e o Rosemões. 4 equipes que, lógico, dentro do futebol amador, hoje estão muito à nossa frente. Questão de estrutura, já conhecem, tem um apoio, tem um estádio, tem uma situação de propaganda em volta do campo, os caras se preparam. Então, assim, são agremiações que hoje estão bem na nossa frente. O Bandeirante, por exemplo, tem uma divisão de base, estão começando já a fazer um trabalho magnífico. Isso é o que a gente precisa, é o que a gente quer. Se eu falar para todo mundo assim, ó, eu queria ser hoje igual Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, cara, eu tenho que saber o passinho de cada vez. O meu passinho de cada vez é começar a chegar igual esses caras estão chegando. Começar a dar oportunidade para os meninos que tem no Copa. Nós temos uma categoria de base com profissão de mistura magnífica. Você vê aí nas postagens do SEMEC, os meninos de 15, 16 anos, todo mundo chegando em finais, semifinais, disputando campeonatos um pouquinho regional aqui, né? Não vou falar regional, mas um regional aqui, pegando as cidades mais próximas, e sempre se destacando. Nós temos grandes talentos aqui. Aquela história lá atrás que a gente sempre ouviu, que Mococa, por que Mococa não tem uma categoria de base só com meninos de Mococa? Eu falo para todo mundo, para quem vivenciou. Nós temos grandes talentos, isso aí é indiscutível, sempre tivemos, mas você sempre vai precisar do pessoal de fora. É preciso. Porque senão você não engrossa o caldo, a sopa fica um pouco rala, não que a gente não tenha condições. Mas eu sou sempre a favor da gente trazer por qualidade, inclusive no futebol amador de Mococa, nos campeonatos que a gente tem, a gente vê muitos times trazendo o pessoal da região, e você leva o nível. Exato. Você começa a ter visibilidade, você começa a ter crescimento, e aí nesse processo você começa a montar uma equipe de boa qualidade. Nós temos meninos aí que assim, eu não tive a oportunidade de conversar com eles, mas tem muita gente falando, por exemplo, o lateral esquerdo do Santa Rosa, o Pi lá da Vila Carvalho, o próprio Bueninho, o Miguelzinho, o Pedro, são meninos de baixa idade, são novos aí, que vão nos dar grandes frutos aí lá na frente, porque estão jogando de qualidade, tem crescimento, mas para isso precisa ter estrutura. Esse exemplo que você deu das equipes amadoras, trazer o pessoal de fora, o próprio São Benedito. Tem vários atletas que hoje a gente conhece, porque São Benedito trazia, desde que fosse de Milagre, por exemplo, né, que a gente não sabia quem era, e foi vendo eles jogar, e foi só conhecer. Eu tive, acho que foi no ano passado, eu tive o prazer de mandar um abraço para o Pacheco aí, cara. O Pacheco é um cara que, quem conhece ele da parte de futebol, é um paizão também, cara. Um cara magnífico, um cara que faz um trabalho magnífico no time do centro de São Benedito. Sempre teve boas equipes lá, um time multicampeão, a Guardinha, Santa Rosa, o Vila Mariana, que é dos antigos, Mocoquinha e tudo mais. Eu acho que nesse campeonato regional, quando a gente joga no nome de Mococa, eu acho que, essa é a minha opinião, isso é meu sonho, talvez pode ser uma utopia, mas eu acho que todo mundo tinha que se unir, tinha que ter uma diretoria por trás, não diretoria não na questão de
de poder, mas um conselho da gente saber quem são os meninos que estão jogando. Talvez a gente possa escrever, por exemplo, nesse campeonato, a gente podia escrever 30, 40, a gente tem uma maior quantidade, 20, 25 milhões de mococa. Isso baixa teu custo, isso consegue te dar um pouco mais de visibilidade, consegue mostrar os meninos de mococa para a região, para outros clubes. Isso sem fins lucrativos nenhum, cara, porque se eu for colocar aqui, a gente não ganha nada para estar aqui. O importante é que a gente tenha meninos igual o Kaique, que teve uma oportunidade. Não estou falando que é nosso projeto não, porque o Kaique mereceu. Sim. Menino bom de bola, boa pessoa, um abraço por ter vir aí. Mas assim, que ele conseguiu lá pegar um pênalti contra o atacante de referência do campeonato. Sim. Hoje está lá no Bandeirante, justamente por esforço dele. Mas a gente precisa mostrar aos nossos meninos. A gente precisa, Mococa tem condições. A gente fica muito refém de algumas coisas, cara. Eu acho que o intuito do projeto, de tudo isso, e isso passa por você, de mostrar isso para a população, é justamente mostrar esses meninos para o mundo. Agora um momento que eu tenho que falar é a Fernanda, que mesmo eu lá no jogo, ela no computador, compartilhando, marcando as pessoas, fazendo o sinal chegar a mais lugares. Tenho que agradecer porque o papel dela também teve uma suma importância. Porque aqueles momentos, às vezes, que alguma coisa estava dando errado, ela mandava mensagem, o som, o microfone, muda isso, faz aquilo. Então, todo mundo teve aquela pitadinha, um pouquinho de uma parcela que na somatória deu no que deu. Nossa, cara, um abraço para o Fernando aí. É assim, se a gente for lembrar... Né, de todo mundo, né? É difícil. A gente teve pessoas de empresas aí, CNPJ, né? Sim. Mas teve pessoas físicas que nos ajudaram com aquilo que podia, com caixa de água, laranja, banana, sabe? E tem a mesma importância do cara que tem condições de ajudar bastante. Outro dia, o Clóvis, nosso centroavante aí, da época do Bolinha, ele me perguntou, cara, eu acho que o Mococa devia ter mais apoio, algumas pessoas deviam apoiar mais. Eu também concordo, mas eu sempre falei pra ele, falei assim, cara, pra isso a gente precisa mostrar. Sim. Ninguém sai botando dinheiro em algum lugar sem conhecer pessoas, o que está acontecendo. Tem que ter credibilidade. Tem que ter credibilidade. E eu acho que tudo isso que nós fizemos, e o principal deles, eu falo isso para vocês, sempre volto a falar, você mostrar para todo mundo realmente a verdade aquilo que está acontecendo. Sim. Nossos jogos ao vivo, onde a gente está jogando, tabela de campeonato. Não vim contar história. Não vim aqui para falar, para querer ganhar alguma coisa em cima, sabe? E eu já falei para mim, eu brinco com os meninos, o pessoal fala, vai candidatar a vereador. Cara, nunca tive essa vontade, nunca tive vontade de ter um cargo político. Admiro, meu irmão é vereador, cara. Sim. Admiro quem é, mas assim, eu não me vejo nessa situação. Eu gosto, eu quero devolver para o meu município aquilo que eu também tive lá na minha infância, que a gente conta até hoje, que é o professor Bolinho, o João Barriquinho, o João Barreto. E temos que dar apoio para algumas outras pessoas que vêm pedindo ajuda aí, para sobreviver, para voltar de novo a pegada. Por exemplo, o Rogério Campos, o Thiago Perim, o Perim tem feito grandes campeonatos com os meninos, feito grandes conquistas. A gente precisa reconhecer, a gente precisa dar apoio, porque senão já passa o Thiago, passa o Rogério, vai passar o Periquito, o Devilson vai. E aí, quem é que vai continuar? Será difícil. O exemplo do Thiago, a vontade de ir lá e assumir perante a empresa onde trabalha, usar o nome, é uma responsabilidade muito grande. Nossa, cara, vou mandar um abraço para todo mundo aí. O Samax, né, cara, Vitinho, Coroinha, o Lu da Casa Marques, o pessoal da Motocor, sabe? Nós vamos falar aqui um monte de gente. O Lu da construção, são pessoas que ajudam. Cara, olha pra você ver a ideia, o Botafogo lá de São João do Boa Vista, o Emerson lá de São João do Boa Vista, cara, entendeu a situação, é um amigo meu de mais tempo aí, mas assim, a
Tem empresas de fora, cara, a RCA, qual eu trabalho, sempre nos dá meu apoio. Mandar um abraço pro senhor Edgar, o Elton, o Dona Emil, o Juninho, né, cara? O pessoal da RCA, tudo aquilo que a gente pede para ajudar, de apoio, né, cara? O pessoal sempre estão ali, são um dos nossos patrocinadores. Tenho um prazer de trabalhar nessa empresa há tantos anos, né, cara? Então, assim, são pessoas que eu falo que é família, né? Nesse tempo tudo, eu já chamo de irmão e tudo mais. O pessoal de fora apoia a gente. E aí quando a gente chega aqui e tal, a gente acaba esbarrando aqueles negócios de algumas críticas. Mas assim, eu acho que o Mococa está num crescimento, está numa pegada legal. Espero que a gente consiga jogar agora no segundo semestre. Tem uma campeonato aí para jogar. Estamos aguardando algumas respostas, né? E alguns atletas já no stand-by, doido para jogar. Sim. Montar uma equipe, dar oportunidades a outros jovens, igual eu falei, conversar, não falei com eles ainda, alguns meninos aí que estão jogando, o Pi, Bueno, o Miguel, o Pedro, dar oportunidade para dar mais visibilidade, mais rodagem para eles. E eu espero que tudo isso aconteça, cara. Agora, uma pessoa que eu se me identifiquei com o seu trabalho foi o professor Adilson. Como que você vê assim, naqueles primeiros instantes, no primeiro jogo, eu vou falar a minha visão assim como imprensa que estava sendo pela mídia, vendo a reação de cada um. No primeiro jogo foi aquela sensação seguinte: Mococa voltou. Foi um fenômeno no primeiro jogo, porque recebemos grandes jogadores na cidade naquele primeiro jogo, o time jogou muito bem, foi superior ao Bandeirantes do começo ao fim. Aí depois no segundo jogo foi jogar contra a equipe do Grêmio Pontalense, que a gente já veio com aquela ideia, eles foram goleados na estreia, então todo mundo ficou naquela. Então nós vamos lá e vamos golear. Só que o que nós vimos, mas isso é a visão do torcedor, para nós que temos uma visão um pouquinho diferente, sabemos que todas as equipes têm o seu potencial. Quando você toma uma goleada, é porque alguma coisa deu errado dentro da partida. Nossa, tomamos duas, né? Só tivemos duas vitórias duras, duas derrotas duras, né? Sim, uma contra o Campinho e uma contra o próprio Bandeirantes. E a gente via que a equipe estava, só que o adversário acertou o jogo e não tinha o que fazer. E aí então teve alguns momentos que foram muitas críticas. Aí quando foi chegar naquela reta final, nas duas últimas partidas, principalmente na última, quando o Mococa naquele jogo aqui contra Cruz das Pocenses, que aí teve aquela... aquele dia, para mim, o jogo mais gostoso de todos foi aquele. Cada um teve uma situação, mas aquele dia, para mim, foi uma situação especial, porque todo mundo se uniu. Tinha que fazer o gol, o André foi lá e fez um golaço. E aí todo mundo unido, você via que um olhava um no outro, tinha gente com lágrimas escorrendo, aquela vontade. E quando terminou aquela emoção, aí eu vi que todo mundo se uniu com o professor Adilson. Como que você viu o professor Adilson? Mas não veja como presidente, porque senão vai ficar difícil. Veja como se você fosse um torcedor analisando o futebol. Cara, abraço, Adilson. Eu falo uma coisa que eu sempre penso, igual eu falei no começo quando a gente começou a conversar. A gente tem que ter gratidão pelas pessoas, por aquilo que elas são dispostas a fazer. Adilson, muita gente pode criticar, em alguns momentos, até nós aqui conversamos com ele sobre isso, mas uma pessoa que traz um projeto desse, te ajuda, consegue montar uma equipe, sem dinheiro nenhum. Não é fácil. E esperar que nós joguemos com o Real Madrid, eu gostaria. Também gostaria. Temos as nossas limitações, mas mesmo dentro das nossas limitações, sempre fizemos o melhor. Futebol joga 11, nós podemos fazer algumas substituições. Eu sei que o Mococa tem algumas preferências, sim, todo mundo sabe. Só que uma coisa que eu sempre defendo ele, eu falo em questão de trabalho, ele nunca conseguiu ter a equipe de todos os atletas que a gente escreveu numa mesma partida. Exato. Quem está perto sabe.
E eu aqui não estou criticando atletas não, porque eles são pais de família, alguns trabalham, outros questão de viagem, e assim, a gente nunca conseguiu. E a gente sempre tem que improvisar alguma coisa. Muitas das vezes dificuldades, e não é fácil, cara. E não é fácil. Grandes equipes com toda a estrutura já tem dificuldade. Agora imagina você montar uma logística, você trazer, você escolher. Nós tivemos algumas situações que faltava dinheiro para o combustível para trazer o menino de fora, que a gente teve que escolher a peça para aquele jogo. E de repente você pode fazer uma escolha que naquele dia aquela peça não vá bem. Exato. Então assim, é um cara que conhece muito de futebol. É um cara, se eu falar para você que tem as suas particularidades, mas dentro daquilo que a gente teve, cara, ele classificou a equipe. Nós chegamos umas quartas de final. Sim. Nosso primeiro ano nós estamos atrás das 4 equipes que, com todo respeito às outras agremiações, nas quartas de final, teve uma agremiação que tomou de 7 e uma outra que tomou de 8, não foram nem para o segundo jogo. A única semifinal, a única quarta de final que teve os 2 jogos, que foi... Ele teve também Juventude e Brodós. E Brodós, que foram os outros 2 jogos, o jogo mais equilibrado que passou por uma situação foi o nosso. Exato. Que inclusive desejar o Nuporanga, que depois da partida a gente conversou lá com o Miguel, né? A dinâmica. Não, o Miguel, o secretário lá. Ah, tá. Então, a gente conversou e assim, foi um prazer ter duelado com aquela equipe, cara. Porque assim, eles estão numa situação melhor que a gente, porque eles têm a oportunidade de trazer alguns jogadores que eles podem escolher. Então, por exemplo, o Morcego, centroavante. Sim, o Morcego jogou no Barueri, na Francana. Então, assim, são jogadores, fizeram base. Então, assim, teve o Pote, né, que jogou também, muito bom jogador. O Pote jogou no Sport Recife, foi vice-campeão da Taça São Paulo com o Batatais. Exatamente. E assim, nós com uma equipe jovem, a maioria de Mococa, alguns jogadores duelamos com os caras. Sim. Então, assim, dentro daquilo que, cara, se eu vou avaliar como, não tem como falar mal. Não tem como eu falar mal disso. Eu entendo que algumas partidas a equipe foi mal, mas a peça, a ideia de jogo, a ideia de vestiário, de trazer uma esfera profissional, ele, Lucas, Everaldo, o Kel, o Paulo Henrique, o Pedro, você, aquilo lá, foi magnífico. Então, assim, se eu for contar para você o que eu tenho de saldo, eu vou falar que é positivo. Claro. Eu não posso criticar isso. Tanto é que a gente está aqui hoje falando disso aqui, sim, porque a coisa aconteceu. Se eu tivesse entrado no campeonato, tivesse tomado 10 sapatadas, tava um monte de gente que gastou dinheiro a todos esses tontos aí. Sim. Cara, hoje nós estamos falando que nós vamos jogar um segundo semestre, estamos falando de um projeto de janeiro, porque esse cara trouxe uma semente. Eu acho que assim, todo mundo tem o direito de opinar. Eu já falei para todo mundo, eu errei muito. Nós erramos, fizemos algumas escolhas. Lá nós colocamos 40, só terminou 27. Exato. Algumas pessoas que a gente convidou para a diretoria, a gente imaginou que ia chegar com nós, chegou na última hora e não deu certo. E tá tudo certo também, cara. Nem por isso deixou de ser amigo. Lógico que não. Então, assim, eu entendo algumas pessoas por criticar, mas eu gostaria de que entendesse o lado dele, de trazer esse projeto para Mococa, de construir uma equipe sem condição, sem financeiro, só com boa vontade, dependendo de, vamos falar que é uma bela estrutura, a gente tem um lanche da prefeitura, um ônibus que é cedido para a gente, é um conforto, poucas cidades têm isso, o nosso prefeito faz isso com muita qualidade. Então, assim, dentro das nossas limitações, eu acho que a gente fez um ótimo trabalho. Sim. Até algumas pessoas falaram, pô, o Madias devia ter jogado com fulano, não jogado com ciclano. Eu também acho. Mas é uma escolha dele, é para isso que a gente confiou nele. Olha onde ele trouxe a gente. Umas pessoas que estão acompanhando aqui, e nós temos que enaltecer o pessoal de Brodós. Porque esse pessoal de Brodós está apoiando o Mococa. Tanto que você fez até amizade com o presidente também. Eu falo assim, ó, teve uma rodada aí, isso não é vergonha para ninguém não, mas tem que falar assim, não é. Teve alguns atletas, não, como é que a gente ia ganhar? A gente tá fazendo um vaquinho, ou fazendo uma rifa, né? Ah, isso.
o Márcio, presidente do Bandeirantes, quando ele veio com o Hernandes Mococa, inclusive na primeira rodada nós fomos lá no Leto Hotel fazer uma recepção para a equipe deles. O Robson, o Luiz Felipe até deu entrevista para nós, né? E tal, jogou em Palmeiras, Benfica e tudo mais. E assim, o pessoal abraçou o time, a ideia nossa. Porque é de verdade, é transparente, sabe? Só viram a dificuldade e nós acabamos fazendo uma rifa, né? Uma churrasqueira. E o Márcio do Bandeirantes ganhou uma rifa que a gente entregou para ele nesse último jogo agora, lá em Brodowski. E assim, a gente criou uma amizade. Tanto é que ele abriu portas para os meninos aí para poder fazer uma semana de teste. O Miguel e o Pedro, e já está lá o filho do Batata também está lá. Um abraço para o Vinícius, né? Parabéns ao Batata, a família toda lá, o menino joga muito. Então assim, uma oportunidade, né, cara? E a gente criou um laço assim com esses caras. Todo mundo torcendo pra gente na semifinal. Não, então, espetacular. Então vamos dar nomes aos bois. Por exemplo, professor Robson, técnico do Bandeirante. Abraço. Devilson, estamos torcendo para vocês, não somos, como que falou, inimigos. Somos adversários. Somos adversários, mas enfim, pô, sensacional. O Fernando Tolói dispensa comentários. Ontem mesmo, ao vivo, ele foi dar uma entrevista, ele ainda avisou dele, eu sou meio-dia. Eu vou estar no programa Jornal do Meio-Dia, lá em Brodowski. Ele enalteceu a equipe de Mococa, falou muito bem de Mococa, entendeu? Muito bacana. O pessoal da Eureka, eles mandam mensagem pra gente quase todo dia. O Evandro, a Rosimeire, Marivaldo, um abraço a todos. Teve alguns atletas que, inclusive, depois do campeonato, disseram, que legal a tua equipe, né, cara? Olha pra você ver. Joga com paixão, joga com vontade. Mandar um abraço pro William, lá de Franca, zagueiro do Brodowski, né, cara? Só do William, antes de você continuar, teve um fato engraçado. Aquele dia do jogo no Poranga, ele foi lá assistir. E eu fui bater um papo com ele, fazer uma entrevista, e falei assim, então, é porque eu acompanho a página dele, ele é capitão de todas as equipes. É um cara fenomenal. Mas na equipe do Brodowski, o capitão é o Danilo Boleiro. Sim. E aí, na hora que eu falei com ele, eu falei assim, eu estou falando que o capitão do Brodowski ainda fez uma cara de assustado. Aí no outro jogo, foi pro jogo, o Fernandão chegou nele, deu uma abraçadeira. Aí eu mandei uma mensagem para ele, pessoal, tá vendo? Te falei que você ia ser capitão. Ele falou assim, são coisas, não são coisas. Se a gente tiver o prazer de um dia que tiver a oportunidade de falar, ele falou que aceitaria o convite de estar aqui. Eu sei que algumas dificuldades, é um sonho ter esses meninos aqui, né, cara? Porque a gente entende a nossa realidade de parte financeira e tudo mais. Sim. Mas alguns atletas de outras equipes falaram, cara, falta isso, cara. Nosso time jogava com paixão. Nós demoramos um pouquinho para engrenar como equipe. Quem estava ali no vestiário e tudo mais. Cara, teve semana que a gente falou, poxa, como é que nós vamos colocar esse time em campo? Quem está aqui próximo, falando 3 pessoas, Rogério Delucci e Gledson, sabe o tanto que foi difícil, cara. De semana da gente bater na porta de 2, 3 vezes de algumas pessoas, o cara já queria ajudar, o cara falou, nossa, lá vem o Ricardo de novo, o Gledson de novo, o Rogério de novo, Coroinha, Luiz Fernando Lula Casa Marques, a Ana Amélia da Motocor, cara, o Bob, ligando para algumas pessoas, um monte de gente envolvida, o Marcelinho Holandês lá nos ajudando. Sim. Então assim, o Thiago Perim, sabe? Muita gente colaborando com isso. Teve algumas pessoas, pessoa física, cara, que eu falo pra você assim que ajudam secretamente. Eu pedi para não falar, mas eu vou falar. Marcelo Moreira, o Pazoto, o Cadão, sabe? Algumas empresas começaram a nos ajudar de uma forma. E foi todo mundo crescendo junto, cara. Alguns que tinham receio começou a se aproximar, a perguntar. Sim. Então, assim, as coisas aconteceram, cara, porque todo mundo viu a transparência, viu a honestidade, viu o carinho, viu uma oportunidade de estar devolvendo para o município alguma coisa. E eu torço para que nada disso acabe, cara. E que nesse próximo campeonato que a gente vai ter uma reunião aí, se Deus quiser, Deus vai abençoar, se for a vontade dele, a gente vai jogar. Cheio de novas pessoas. Sim. Por exemplo, vamos lá, vocês vão ter a reunião e se der o sim, como que você vai analisar o sim? Vai ser um marco 1.0 ou você, você vai administrar exatamente, esse ponto? Foi o que a gente disse, né?
nós tivemos um pontapé inicial, os erros que a gente cometeu agora, a gente vai tentar melhorar, buscar melhorias, a gente buscar novas oportunidades para os meninos de Mococa, que a gente viu que tem condições. Hoje a gente já tem uma equipe básica, uma estrutura, alguns mais velhos para trazer experiência. Por exemplo, cara, quanto tempo a gente tem um André em campo ainda? Um Rogério Belucci, o Marcão, entendeu? Então assim, a gente precisa dar oportunidade. Por exemplo, o Kaique está fora porque está no Bandeirante, tem um menino que está um outro goleiro, que é de Mococa também, que pode fazer parte da equipe. Nós temos um Wander que está numa idade já avançada, mas que vai ajudar a gente. Deu uma experiência. Uma educação então, também. Quanto tempo que a gente vai ter uma oportunidade do Paulo Henrique, que está pensando em montar uma escolinha lá na Mocoquinha para poder treinar as pessoas? Exato. Nós temos bons talentos aí, o próprio Bueninho, o Miguel, o Pi da Carvalho. Então, assim, nós temos bons jogadores, mas nós temos que aproveitar a nossa estrutura que a gente tem hoje. Hoje, a gente, foi o que eu disse, a gente já tem uniforme, a gente já tem os jogadores revertidos, nós temos uma oportunidade de poder dar continuidade. Talvez muitos deles que estiveram aqui não vão querer jogar, claro. Eu duvido muito, mas não vai ter. Eu não sei se é falta de ética, mas para o pessoal ter o conhecimento, uma reversão, qual é o valor? Ó, eu vou te dar uma ideia mais ou menos de alguns jogadores, tá? Depende de algumas situações, mas temos reversão nossa sobre R$ 400. Certo. Nós fizemos 4 reversões de alguns aí, todo mundo sabe quem jogou profissionalmente. O André, por exemplo, foi um, o Delena foi outro, o Wallace, que é de fora, foi outro. Então, assim, alguns jogadores nós tivemos que fazer isso porque entendeu, por ser do município. Lembrando sempre, viu, gente, todas essas reversões foram feitas e custeadas por nossos patrocinadores. Na prefeitura é taxa de inscrição e transporte e o lanche só. Então, assim, e fazem muito bem aquilo que fazem. O Eduardo Barizon é uma pessoa corretíssima, cara. Então, assim, nós tentamos montar uma equipe justamente competitiva, mas dentro das nossas limitações, fazendo as coisas corretas. Porque nós tivemos aí no passado recente, né, alguns pontos negativos aí que, infelizmente, muitas pessoas fecharam a porta justamente por causa disso. E esse não era o nosso intuito, era de dar continuidade. O Valmir Lino. Abraço, tá lá em Paris. Em Passos. Em Passos. O grande Valmir, esse cara é o cara. Foi fenomenal. Amigo do Adilson. Exato. Ele colocou o seguinte: o futebol precisa de pessoas como ele, o Adilson, que ama o que faz. E colocou também: boa noite, meu grande amigo irmão Devilson. Esse projeto não pode parar. Dê um abraço nesse moço aí, que é um vencedor. O abraço vai ser dado, Valmir. Que Valmir, sendo dado um abraço. Valmir, pô, esse cara dispensa palavras, dispensa comentários. Jogava muito bola. Nossa, mano. O Lucas aqui também colocou sobre o Adilson, colocou o seguinte: professor Adilson é um grande ser humano que todos deveriam ter a honra de conhecer. Merece muito, digno e conhece muito. Também, e é isso. São bastante comentários, pessoal falando. Tem um pessoal de São José do Rio Parque também aqui participando. Um abraço. Assim, de comentário, eu estou vendo assim, vai mostrando um rostinho do pessoal acompanhando. O Cleidson Souza, filho do Chiquinho, ele é sobrinho do Jair, internacional do Jair Ferreira, do Nova Geração. Jair Gato Preto, do Jair, cara, um grande abraço para ele. Fiz parte da escolinha dele aqui na Coab 2, aqui com alguns outros meninos aí. É um cara fenomenal. Isso tem vários acompanhantes. O seguinte, agora sim, você pode falar qual será esse campeonato? Bom, na verdade a gente tem uma ideia de jogar uma outra liga também agora, que ela é um tiro curto, né? Com menos equipes. Né? Essa liga é bem próxima da nossa região aqui. E eu só não posso mudar para falar muito, mas é uma liga mais próxima, uma quantidade de equipes menores. Ela dá vaga para o regional do estado e a nossa ideia é a continuidade. O primeiro campeonato ficou muito caro, porque você não tinha nada, não tem do zero. Do zero, cara, de reversão.
alguns com chuteira ou com uma situação que você precisava ajudar, custos com combustível e não sei o quê. Quando a gente parte para um segundo campeonato e a gente já tem uma estrutura atrás disso, o custo é bem menor. Aí, Mococa é grande, tem um comércio forte. Se a gente tiver um apoio, ou continuar com o apoio de quem a gente estava antes, dá para jogar. Os frutos vão vir logo aqui em janeiro. Eu espero que isso dê certo. Quando essas coisas acontecerem, vou deixar um pouquinho de curiosidade para todo mundo aí. Se isso acontecer, cara, eu falo para você, foi um ano maravilhoso para o futebol de Mococa. Eu vejo assim, eu tenho certeza que vai acontecer. Claro, amém. Vai acontecer. Amém. E aí você vai. Aí em janeiro, assim, em fevereiro, quando acontecer, aí você vai poder fazer o seguinte: chegar assim, porque era a chuteira. Vai ser a mesma coisa de estar levantando a taça de campeão do mundo. Não fala isso não, que o Jamil fica do outro lado. Eu tenho que mandar mundial. Então, assim, foi o que eu disse, cara. Eu acho que o nosso ano começou em fevereiro e ele vai terminar em fevereiro do ano que vem. Vamos falar assim, de 12 meses. Eu acho que esse intuito da gente fazer um ano completo e lá na frente, em janeiro, a gente fazer um balanço daquilo que realmente é positivo, porque ele fez um bom campeonato. Ponto. Trouxemos de novo a esfera. Ponto. E agora? Onde que a gente vai levar ela? Vai plantar o quê? Não, a gente tem que cultivar, tem que regar, tem que fazer e dar continuidade. É um caminho longo, cara. Quem estiver achando aí que a gente vai chegar aqui e já no próximo ano a gente está jogando profissionalmente, eu queria que isso acontecesse. Você tem acompanhado de perto aí quantos anos o Bandeirante está jogando esse campeonato de Brodowski para estar hoje. Então, assim, são décadas. Então, assim, mas a gente uma hora tem que começar. Claro. Não dá para ficar do jeito que estava. Muita gente assim, ó, eu falo para todo mundo assim, ó, todo mundo fala, o rádio precisa voltar, o motivo pelo qual precisa voltar, mas e aí, vamos pegar na mão aqui e vamos fazer? Porque falar que a gente precisa, eu também acho que precisa e estamos voltando. Aí nós demos um pontapé, agora nós precisamos de você do outro lado da tela. Exatamente. Ó, quem tem condições de ajudar com bastante, ajuda com bastante, mas vem apoiar o time, vem nos ajudar. A gente tem umas ideias de evento, vem participar de um bingo, vamos fazer um bingo, vamos participar, fazer um evento de futebol, um samba, compra o ingresso, ajuda, vamos voltar. Essa é a ideia, assim, começar de novo, sem ideias. Quem sabe de repente alguém vem aqui e fala, vamos ajudar aqueles loucos lá, traz um empresário aí, o cara compra a ideia. Algumas pessoas já falaram sobre isso. Cara, legal, tem um projeto lá em Mocó que está numa região que é divisa de Minas, próxima a Ribeirão Preto, próxima à região de Campinas, captando gente do sul de Minas. Olha a ideia dos caras. De repente, vai que alguém compra essa ideia aí e a gente vai entregar isso para alguém e fala assim, gente, toma aí, segue. E depois lá na frente vão dar risada, tomar café dele. Você lembra aquele dia? Né? Então, assim, é o que eu torço, cara, é o que eu resto para acontecer. Nada disso aqui é meu, é seu, é do município, é nosso. Exatamente, é todos. Ricardo, foi um prazer poder fazer esse bate-papo. Obrigado. Poder falar, né, para toda a população, não só de Mococa, mas a todos que nos acompanham, para poder entender o lado do presidente Ricardo, mas também saber da história dele, ele foi um atleta, não quis falar de títulos, mas a gente tem gols aí. Tem gol final aí. Tem gol final. Então vai ser legal. E foi um prazer poder estar falando e muito obrigado pela atenção. Valeu, Deus. Obrigado a todos aí. Eu espero que, de novo, vou voltar a fazer um convite aqui. Se esse projeto der continuidade, a gente torce para que dê continuidade. A gente conta com o apoio de vocês. Quem puder nos apoiar com parte financeira, com ajuda, ótimo. Quem não puder, vai lá torcer, participar de eventos, nos ajudar, trazer ideias. Sabe, muita gente em Mococa. Mococa teve inúmeros jogadores aí que tiveram a oportunidade de pelo menos fazer base, alguns jogaram profissionalmente, que têm grandes ideias.
Exato. Esses caras, se a gente se aproximar da gente monta uma diretoria, uma comissão, um conselho, começar a criar uma base, de repente abrir um CNPJ, criar projetos, voltar às escolinhas. Tem escolinhas no bairro aí que são importantíssimas, no Major e tudo mais. Então, assim, eu torço para que o futebol de Mococa cresça, cara. Temos aí um campeonato amador acontecendo, né? Sim. Desejar sorte para todo mundo aí e que Deus abençoe. Isso. Pessoal, agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Esse bate-papo junto com o Ricardo. Semana que vem estaremos ao vivo novamente. E acompanhem a página no dia a dia, sempre teremos mais informações. E, Ricardo, nesse final de semana teremos um especial do Bola Sertaneja acompanhando a Liga Brodesquiana. É isso aí, tamo junto, acompanha lá, a gente agradecer o Devilson aqui, parabéns pelo teu trabalho, você é uma pessoa magnífica e sempre que tiverem a oportunidade, cara, homenageia esse cara, velho. Esse cara é fenomenal. Obrigado por existir no futebol de Mococa. Sem você, eu acho que esse projeto talvez não teria tido esse glamour. Você é um cara final, você é um cara da história de ser luz, cara. Obrigado. Parabéns a todos aí. Acompanha a Bola Sertaneja, galera. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau. Valeu. Obrigado por assistir. Valeu.